Como é habitual, às sextas-feiras, contamos com o comentário da atualidade de Vítor Ramalho. Vítor Ramalho, muito bom dia. Obrigada por estar aqui nesta primeira hora. Antes de mais, peço-lhe um balanço desta semana marcada por uma greve geral em Portugal e também um pouco por toda a Europa. Pois esta semana foi assinalada, sobretudo por aquilo que é mais visível, a greve geral que foi decretada pela Intersindical, mas à qual aderiram muitos sindicatos da UGT, mais de metade dos sindicatos da UGT. Eu diria o seguinte, pela primeira vez das últimas greves gerais, ou mesmo sem terem essa conotação mais abrangente, tive a percepção de que ela foi compreendida pela população portuguesa. Esse é o aspecto fundamental que me parece marcante. Com a consciência das pessoas que, sendo uma greve solicitada ou requerida por razões de melhor estar dos trabalhadores por conta de outrem, a conotação política é clara. Ou seja, o que estava aqui em causa era uma resposta da parte da generalidade dos cidadãos trabalhadores por conta de outrem, no sentido da não aceitação do estado de coisas em que o país se encontra. Portanto, houve compreensão por parte da generalidade dos cidadãos. Isso é visível, sobretudo na paralisia da atividade das grandes cidades, não apenas nos transportes, que é aquilo que é mais notório, mas também nos estabelecimentos de ensino, também nas atividades industriais, em algumas delas, obviamente sempre com um maior pendor no setor público. Fazer greve hoje é penoso também para quem a faz, em função dos rendimentos que estão afetados à generalidade das pessoas. Portanto, este é o pano de fundo que eu acho que ocorreu. Depois houve uma situação passada numa manifestação junto da Assembleia da República que não tem diretamente nem indiretamente nada a ver com a greve. Há sempre nestas situações em que o caldo de agravamento das tensões ocorre, um conjunto de pessoas, particularmente jovens, tanto quanto me apercebi na televisão, que aproveitaram a manifestação, que correu até ali ordeiramente, para praticarem desacatos dificilmente aceitáveis e só compreensíveis num quadro de grande tensão em que a generalidade das pessoas se encontram e que tem aproveitamento sempre de algumas situações de pessoas que aproveitam as manifestações para tirarem efeitos perversos. Mas isso ocorreu também em Espanha e ocorreu também noutras capitais europeias. E nós devemos fazer muita atenção. Eu acho que a Igreja, aqui, com a sua secular experiência e conhecimento da vida e da realidade, através de Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto, e um homem sempre sagaz e inteligente, veio alertar para a necessidade de não se esticar mais a corda. Veja como esta posição é absolutamente contrária à posição tomada aqui há uns tempos atrás pelo presidente do BPI, o Sr. Fernando Ulrich, que disse que o povo aguenta tudo e aguenta ainda mais. Há aqui uma visão completamente diferenciada. De um lado, o conhecimento da realidade social do país e, do outro lado, uma visão financeira e, neste sentido, bancária da gestão da coisa pública. Mas, nesse sentido, os confrontos que aconteceram em frente à Assembleia da República são sintomáticos de que a população está realmente menos tolerante para com a austeridade? Eu acho que está no limite, devo-lhe dizer. Eu acho que está no limite. E o Governo deve fazer muita atenção. Não significa que se deva dar cobertura longe disso. Eu estou de acordo com as declarações que foram prestadas pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da República e pelo principal líder da oposição, António José Seguro, na condenação destes desacatos. Isso é uma realidade. Agora, a realidade é o que é e não aquilo que as pessoas desejam que seja. E, nesse sentido, a tensão que se vive na sociedade, do ponto de vista individual e coletivo, faz pressupor a eventual ocorrência de outros factos se não houver aqui um desaviamento. Este é um facto central do que se passou esta semana e sobre o qual devemos ter muito cuidado. Mas há outros factos também que não podemos deixar de avaliar. Tem a ver com a visita da senhora Merkel a Lisboa,
E na minha maneira de ser e de ver as coisas, a União Europeia foi concebida como um espaço supranacional entre iguais. Independentemente da dimensão dos países ou da sua própria projeção no mundo. E custa-me ver, sinceramente, o país um pouco subserviente em relação a um chefe de Estado, neste caso uma chefe de Estado, ou dirigente da Alemanha, do motor da Europa, com bastante subserviência na forma como confunde aquilo que é, se confundiu o que é a Europa do que é um país europeu. E é tanto mais estranho quanto é facto que não se está a dar atenção que a Europa vai entrar, já está em recessão, e vai entrar ainda mais em recessão. A quarta economia europeia, que é a Espanha, está como está, já em recessão. A terceira economia europeia, que é a Itália, está como está em recessão. A Holanda, a famosa Holanda que criticava tudo e todos e os gastos aparentemente sumptuários dos países periféricos como Portugal, está na situação de entrar também em recessão. Nós temos, pasme-se, a França numa situação muito difícil e a própria Alemanha que vai ter crescimento zero para o ano. Portanto, o quadro europeu é um quadro que devia fazer soar as campainhas da incorreção do rumo de marcha que está a ser seguido, que está a caminhar para o abismo. É perfeitamente incompreensível como é possível sequer avaliar-se que nós vamos no bom caminho. Não há nenhum indicador que o enuncie, mesmo ao nível das relações externas. E falta aqui, portanto, um golpe de asa que propicie mudança de rumo desta situação, que é absolutamente imprescindível. Portanto, este foi também um dado marcante para a semana que eu associo a visita da senhora Merkel, depois aos resultados da própria União Europeia no seu conjunto. Vítor Ramalho, temos apenas mais um minuto. Pedia-lhe um comentário rápido sobre as previsões do Banco de Portugal e os alertas relativamente aos riscos de derrapagem, mas também as previsões para o próximo ano de que Portugal vai ficar numa situação pior, e nomeadamente os dados do desemprego que já agravaram novamente. Portugal vai ficar numa situação insustentável e isto vai dar mau resultado, desculpar-me a que lhe diga. Eu não sei como é possível haver tanta falta de bom senso e de realismo a não se ver o abismo. Nós vamos ter uma taxa de desemprego absolutamente incomportável para Portugal. Eu recordo-me que a taxa de desemprego mais elevada que o país teve num período complexo em que houve a intervenção do FMI nos anos 80, concretamente em 1984, era de pouco mais de 12,1% e na altura a situação era dramática já. Ora, nós vamos atingir uma taxa que, na melhor das hipóteses, vai ser superior a 16%. Nós vamos ter um agravamento do produto interno bruto. Nós vamos ter condicionantes sérias, porque não se cuida, inclusivamente nos próprios processos migratórios que têm limites, nomeadamente com declarações um pouco obtusas e que revelam desnorte total naquilo que se passa com Angola. É preciso ter bom senso nisto tudo e eu acho que começa a faltar, e a situação, de facto, como estava a dizer, com uma Europa em recessão, com condicionantes sérias à escala global, nós temos que inverter o rumo de marcha rapidamente. Vítor Ramalho, muito obrigada pelo seu comentário aqui neste primeiro. Obrigado, Bill.